E quando nós ansiamos esta vida de separação, e nós nos achegamos a esse amado da nossa alma, e dizemos assim a Ele: Senhor, eu quero viver uma vida separada, por Ti e para Ti. Ele vai olhar para os meus olhos e com sua face de amor vai dizer o seguinte: então você precisa fazer duas coisas: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após mim. Este é o caminho da morte. A única forma adequada de nós vivermos uma vida de separação é através destas duas realidades: negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e irmos após Ele. Então isso vai gerar em nós exatamente esta vida de separação. Isso vai produzir em nós muito mais daquelas verdades que são crescentes. O amor dele por nós vamos conhecendo mais e mais. E nós vamos dando mais e mais a Ele um amor prático. Porque o fruto do nosso amor para com Ele é a reação nossa em obediência àquilo que agrada a Ele. Que nós demos muitos frutos que glorificam o nome dEle. E pela manhã, na segunda parte do nosso encontro, nós mostramos para os irmãos aquelas 5 terríveis táticas que o inimigo usa para que nós sejamos mantidos prisioneiros neste mundo. Como o irmão há pouco falou aqui, muitas vezes ele nos enche de um trabalho que não procede dele. O legítimo, nós sabemos, é aquele que traga o sustento, traga-nos uma dignidade e traga honra para Ele. Além disso, nós começamos a entrar por caminhos que o Senhor não tem a sua bênção. Isso é uma tática do inimigo, manter-nos prisioneiros com excesso de trabalho. Palha, 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 palha. A segunda tática, como foi vista dentro da nossa experiência, é que ele quer de fato que a igreja se torne algo mundano. Ofereça os seus sacrifícios aqui mesmo no Egito. Isso é impossível. A terceira tática, ou seja, você anda um pouquinho além, mas você ainda está conformado com o mundo. Se ele não conseguir trazer a realidade de uma igreja mundana, ele quer trazer pelo menos uma conformação à igreja com o mundo. A quarta tática, ele então vai investir na família. Não, vocês podem servir a Deus, mas deixem as crianças comigo. Com todos aqueles mecanismos malignos de que ele é especialista para manter os nossos filhos cativos, agarrados, sendo cheios de todo o lixo desse mundo. E a quinta tática, ele vai falar o seguinte: não, vocês deixem as suas propriedades sobre a minha responsabilidade. Então isto também tem que passar pela cruz do Calvário. Ou seja, essas 5 táticas, elas sempre estarão sendo uma ferramenta nas mãos de Satanás para atacar a igreja. Mas quais são as 5 táticas de Deus para que nós sejamos livres? Então deixe-me dizer para vocês, disse alguma coisa pela manhã e praticamente eu vou repetir o que foi dito. Primeira tática, separação deste mundo. A segunda, andar com o Senhor. A terceira, intimidade com o Senhor. A quarta, ter uma vida de expressão deste Senhor, que consequentemente, a quinta tática do alto é que você vai ser um testemunho vivo dessa realidade. Então, separação, o andar com Ele, uma vida de intimidade, a vida de expressão dele em nós e testemunho. São as 5 táticas de Deus que a igreja precisa aplicar na sua jornada. E assim nós estaremos andando segundo o caminho, segundo o coração dele. Esta é a realidade.
Agora, precisamos dar um passo a mais nessa noite. Então, vamos pegar a nossa Bíblia, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, verso 11 inicialmente. A palavra de Deus diz assim: Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E aqui aparecem duas palavras muito importantes para nós que Pedro usa, lógico, pela inspiração do alto: peregrinos e forasteiros. E quando você vai buscar o significado dessas palavras no seu sentido original, você vai encontrar assim várias definições boas, uma palavra, às vezes uma frase, uma sentença completa, e eu selecionei uma para cada uma dessas palavras. Peregrino, uma boa definição para peregrino, segundo o original, é alguém que vive num lugar sem direito à cidadania. Olha que interessante. Alguém que vive num lugar sem direito à cidadania. Então, Pedro, pelo Espírito, está dizendo: vocês são peregrinos. Vocês estão no lugar e vocês não têm direito à cidadania deste lugar. Lógico, por quê? Porque nós fomos tirados, fomos comprados por preço. Lemos ontem o texto: nós morremos para esse mundo e o mundo morreu para nós. Nós perdemos a cidadania deste mundo. Que definição maravilhosa para peregrinos, alguém que vive num lugar sem direito à cidadania. Impressionante. E para a palavra forasteiros, também tem várias palavras, frases, sentenças, quando você busca lá no original, mas há uma que eu selecionei que eu penso que é pontual, para forasteiros: alguém que reside por pouco tempo na terra. Quando ele é aplicado aqui, forasteiro é alguém que reside por pouco tempo aqui na terra, aplicando espiritualmente a palavra. É alguém que reside por pouco tempo no lugar onde ele se encontra. Mas estamos aplicando direto aqui. Esta é a realidade do que somos. Alguém que não tem direito à cidadania, porque nós já perdemos, nós não morremos. E alguém que está vivendo por pouco tempo nessa terra. É assim que Pedro está nominando os cristãos. É assim que Pedro está mostrando que a igreja é e deve ser. Por tudo que tem sido falado, por tudo ainda que temos de realidade na palavra de Deus. Irmãos, como igreja, como santos, nós não pertencemos mais a este mundo. O alto preço que Cristo pagou naquela cruz foi exatamente para nos livrar deste mundo. Enquanto, como foi insistido aqui, enquanto entidade espiritual caída, enquanto sistema maligno, nós fomos libertos, irmãos. Nós estamos no mundo material, nós estamos no mundo no meio das pessoas, as quais devemos amá-las, servi-las, cuidar. Mas nesse mundo caído, nós não podemos ter nenhum tipo de relacionamento. Para esta realidade, somos peregrinos e forasteiros. Maravilhoso isto. Que texto precioso é este das Escrituras Sagradas. Peregrinos e forasteiros. Agora, deixe-me embalar uma outra pergunta para vocês aqui, das tantas que já foram feitas anteriormente. Qual então é agora a nossa origem? O que é a igreja? Como já foi dito, a igreja são aqueles que foram chamados para fora desse mundo. Eclesia, chamados para fora. O que é a igreja? A igreja tem a sua origem celestial e a sua natureza espiritual. Agora vamos responder com a palavra. Veja só o que o próprio apóstolo Pedro vai dizer
como uma definição, como uma exposição daquilo que nós agora somos. A relação do mundo, peregrinos e forasteiros. Agora, versículo 9 desse mesmo capítulo, até o versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Opa, olha a nossa origem aqui. Olha só a colocação que o Senhor faz, pela sua palavra, daquilo que nós somos agora. Somos, irmãos, uma raça eleita, um sacerdócio real, nação santa. Mais do que isso, propriedade exclusiva de Deus. Você, Ezequiel, faz parte desse povo, propriedade exclusiva de Deus. Não é algo que deve mexer no nosso coração, falar, Senhor, louvado seja o teu nome. Fazemos parte, irmãos, desta realidade. Somos parte desta realidade. Esta é a nossa origem. Enquanto que no mundo somos peregrinos e forasteiros, aos olhos de Deus nós já pertencemos a uma realidade espiritual. Espiritual. E tudo aquilo que precisa alimentar a vida da igreja só tem uma única origem: o cabeça, que é Cristo. Vocês sabem muito bem que no Pentecostes, o que aconteceu depois de todos aqueles movimentos lindos e preciosos ali no capítulo 2 de Atos? Então o Espírito Santo vem sobre aqueles que estavam naquele cenáculo, e acontece todos aqueles movimentos preciosos e miraculosos até. O que aconteceu? Na medida em que Cristo foi glorificado, foi exaltado no mais alto e excelso trono, recebeu todas as glórias de vitória, Ele e o Pai juntamente enviaram o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre aqueles 120 irmãos que estavam lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 120 irmãos. E na medida em que o Espírito Santo vem sobre eles, eles deixam de ser apenas indivíduos e começam ali a exercer uma nova realidade. Eles são membros de um corpo espiritual, porque ali nasceu a igreja. Membros de um corpo espiritual. Aqueles 120 indivíduos se tornaram 120 membros de um único corpo, cujo cabeça está exaltado no mais alto e sublime trono. E a função do Espírito Santo é trazer todas as realidades do cabeça para a igreja. De onde vem todo o suprimento que a igreja necessita? Dele, do cabeça. Não é o cabeça que sustenta o corpo? É. Então essa é a bênção. Então nós fazemos parte dessa realidade maravilhosa. Um povo exclusivo, uma nação santa, de propriedade exclusiva de Deus. E poderíamos acrescentar tantas outras coisas. Nós somos o corpo de Cristo. E a única fonte de alimento, a única exclusiva fonte de alimento da igreja, do corpo de Cristo, é o cabeça, o Cristo exaltado. E quem é aquele que transfere essa realidade do alto para nós? O Espírito Santo que em nós habita. Quem traz a realidade de Cristo a nós? O Espírito Santo. Qual é o ministério do Espírito Santo? Quando Ele vier, não falará de si mesmo, pois tudo o que ouvir, isto falará. Ele me glorificará. Qual é a função do Espírito Santo? Jogar toda a glória na pessoa de Cristo Jesus. Cristo, Ele precisa ser visto na igreja. O Espírito Santo, quando Ele é o centro de uma, de uma igreja, daquela localidade. Quando o Espírito é o centro,
Cristo recebe toda a glória. O Espírito Santo como centro na igreja, Cristo recebe toda a glória. A igreja, entenda o que eu vou falar, ela não é espiritocêntrica, ela é cristocêntrica. Porque o Espírito joga o farol em Cristo Jesus. Esta é a realidade daquilo que nós somos agora. Então, de que origem somos? Exatamente desta origem aqui. E aqui há uma colocação interessante, né? Fala-nos de algo que aconteceu conosco, da realidade que nós nos encontrávamos e agora aquela que nós desfrutamos. É o versículo 9, bem na parte final. Depois de proclamardes as virtudes daquele, aí sim, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Opa! Chegamos no mundo caído onde nós estávamos. Fomos tirados das garras das trevas, do mundo onde Satanás dominava, e fomos levados para a realidade da maravilhosa luz de Deus. Vejamos mais um outro texto a respeito dessa colocação. Antes de 1 Tessalonicenses, por favor, Efésios 5:8. Efésios 5, verso 8. Nós vamos fazer agora sempre, talvez umas duas ou três leituras, mostrando que a condição nossa era tal, agora é tal. Ali acabamos de ver em 1 Pedro a condição de trevas e agora estamos dentro da maravilhosa luz de Deus. 5:8 diz assim: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Outrora, dentro do contexto de um mundo caído, de um sistema maligno, éramos o quê? Trevas. Mas agora, diz o apóstolo Paulo, né? Sois luz no Senhor. Essa é a nossa condição. Então veja que a obra da cruz, ela foi absolutamente linda, maravilhosa. Nos tirou daquele contexto de escravidão da qual nós nos encontrávamos. Pela manhã eu disse, nós fomos arrancados também de nós mesmos, mas arrancados do mundo pela obra da cruz. E aqui nós estamos só olhando em outras formas a mesma verdade. Agora, diz a palavra de Deus, somos luz no Senhor. Colossenses 1:13, por favor. Vejam como que a palavra de Deus, ela explica-se. A palavra de Deus explica a palavra de Deus. 1:13, já em outras